Oi, gente, donos da bola no ar numa sexta-feira muito triste para o esporte, para o Flamengo, para o Brasil, para o mundo, todos de luto. 10 mortes e 3 feridos no incêndio no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo em Vargem Grande. 6 atletas mortos e 4 funcionários. Os jogadores mortos e feridos são da base do Flamengo, são jogadores da categoria de base, em idade entre 14 e 17 anos. Eles estavam dormindo quando o incêndio começou por volta de 6 horas da manhã. Rodada da semifinal da Taça, a rodada, da semifinal da Taça Guanabara foi cancelada pela Federação Carioca de Futebol. Sérgio Boas, é uma notícia muito triste que ninguém quer compartilhar, a notícia que ninguém quer dar, mas o jornalismo é o nosso dever e a gente deve repercutir aí essa tragédia no CT Ninho do Urubu do Flamengo. É uma tragédia, avassaladora que aconteceu lá envolvendo esses meninos. Eu estava há pouco até lendo na internet os garotos de 14, 15 anos que tiveram o sonho interrompido por essa tragédia, que estavam alojados lá no Ninho do Urubu, na sede do Flamengo, onde os meninos buscavam uma carreira como jogadores de futebol. Inclusive, um dos meninos era primo irmão do zagueiro Erley, do Vasco da Gama, aquele mesmo que jogou aqui no Grêmio. Eu fico imaginando, Boas, as famílias dessas crianças, a gente pode chamar, né? Sim. Um dos meninos, a família foi avisada, ele é de Santa Catarina, a família está indo para lá para o Rio de Janeiro agora. Você imagina receber uma notícia dessas, o Rio de Janeiro com os temporais que tem assolado a cidade essa semana, poderia até ter mais jogadores lá, mas devido aos temporais no Rio de Janeiro, houve a suspensão dos treinamentos e vários deles, então, foram para casa. Pois é, os meninos que estavam ali, meninos que não são do Rio de Janeiro, exatamente, são de outras cidades, e eu fico imaginando as famílias, porque os jogadores, eles são muitas vezes a esperança de uma família. A esperança de inclusão, de dar a volta por cima, os pais, os tios orgulhosos que o meu filho está jogando no Flamengo e acontece uma tragédia dessa, é devastador. E quem jogou nas categorias de base do Flamengo e estava consternadamente emocionado hoje, depois da notícia, é o jogador do Grêmio, Felipe Viseu. Vamos ver nas imagens. É triste, né, primeiramente. É difícil, porque eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares e não conseguir realizar um sonho. Eu sei que quando você tenta não consegue, sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Não sei a causa realmente. Claro, sei que pegou fogo, né? Morei muito tempo no mesmo lugar, né? Sempre vivi muito bem lá, mas é lamentável, né? O que eu desejo para as famílias, né? É os meus sentimentos e muita força, porque sabemos da dificuldade que é de, sem dúvidas, perder um ente querido e principalmente o filho, ainda mais que está em busca do seu sonho. Mas, assim, para falar é complicado, porque é um momento de muita tristeza para nós. É um momento de muita tristeza para o futebol, de um modo geral, para as pessoas. Boas, é bem o que o Viseu falou. Uma coisa é o jogador não dar certo, outra coisa é ser interrompido dessa forma tão trágica. Esses sonhos desses meninos, 6 jogadores das categorias de base do Flamengo e 4 funcionários que também morreram nessa tragédia. A gente está vendo imagens aéreas aí do Ninho do Urubu. Nada se compara à morte com a frustração de uma carreira que não deu certo, que pode dar ali na frente num outro clube, né? Não deu certo dali na frente. Agora, esse sim é um sonho interrompido que não terá volta. E quantos jogadores consagrados passaram pela base do Flamengo, que vieram de fora
e ficaram em alojamentos, né? E frequentaram esse CT, porque esse era o CT do time profissional do Flamengo. Eles mudaram, né, em 2018 e deixaram essa ala para as categorias de base. O CT, ele é cheio de recursos, de equipamentos. Agora tem que saber exatamente das causas, né? Que teria sido uma explosão. Já a gente vai saber né, mais informações com a Central Band de Esportes sobre as causas desse acidente, sobre as últimas informações dessa tragédia no Ninho do Urubu, porque nós vamos ao vivo agora lá no CT Luiz Carvalho do Grêmio, onde está o repórter, o repórter Simon Bianchini. Simon, o Grêmio disputa no fim de semana a Recopa Gaúcha, vai ser um jogo de comemoração, um jogo, né, que vai exaltar aí uma taça, a primeira taça do ano a ser disputada pelo futebol gaúcho, mas não adianta, o clima é triste, o clima é muito ruim aí na arena depois do que aconteceu, da tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo. Oi, Cris. Exatamente, a gente pôde acompanhar um pouco. O clima é basicamente que a gente viu aí com o Felipe Vizeu, que é cria, inclusive chegou a frequentar esse CT. Tem vários jogadores no plantel do Grêmio com ligação afetiva com o Flamengo. O Paulo Vitor também é cria de lá. O próprio Léo Moura jogou por mais de uma década, torcedor do Flamengo. O Rômulo também, jogador que estava no Ninho do Urubu até o final do ano passado. O próprio técnico Renato Portaluppi, daqui a pouco a gente acompanha a manifestação do comandante gremista, também falou sobre o assunto, mas é hora também já de virar a página, até porque domingo, 6h30 da tarde, tem jogo aqui mesmo, em Porto Alegre, na Arena, contra o time da Avenida. O técnico Renato encaminhou a equipe nessa manhã, sem muitos indicativos. O Léo Moura, que a gente citou há pouco, deve estar de fora. O Léo Gomes deve seguir na lateral direita e essa deve ser a única alteração. O Grêmio em busca de mais um título. O Renato até fez essa menção junto a essa coletiva hoje, que independente se é Recopa ou não, se o título vale muito ou não, é mais uma taça. Ele quer uma volta olímpica em caso de conquista, viu, Cris? Tá certo, Simon. Obrigada pelas suas informações. Já tem mais vivo lá do Grêmio, porque clubes e atletas de todo o Brasil se solidarizaram com a tragédia no CT do Flamengo e postaram mensagens de conforto para o clube carioca nas redes sociais. Teve mensagem do Grêmio, do Internacional, São Luís de Juí, São José, Juventude, Caxias, a Chapecoense de Santa Catarina. Teve até mensagens de adversários cariocas como Vasco, Fluminense e o Botafogo. Ex-jogadores do Flamengo também postaram mensagens. Felipe Vizeu, do Grêmio, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Nessas horas somos todos um time só. A rivalidade não existe. Não existe nessas Tem horas. Como? E o Esporte Clube Internacional, a gente vai ver nas imagens aí, colocou a bandeira do clube a meio mastro lá no estádio Beira-Rio, mostrando também a sua solidariedade ao Flamengo. Rivalidade zero, todos nós consternados e muito tristes com essa tragédia. O governador do Rio e o prefeito decretaram 3 dias de luto. Aí, ó. Bom, Boaz, a gente estava falando aqui que a gente quer saber, todos querem saber as causas desse acidente. Ainda bem, Cris, que houve a sensibilidade, né? Ainda bem que houve a sensibilidade, não poderia ser diferente do cancelamento do Fla-Flu e do jogo do Vasco da Gama. Cancelado contra o Resende. O jogo da semifinal da Taça Guanabara. Não tem clima nenhum, né? Não tem clima nenhum entre Flamengo e Fluminense. Embora não tivesse o Flamengo nesse jogo, também não teria clima. Não tem como. Uma sensibilidade necessária e providencial nesse momento. Mas nós vamos à Central Bandeirantes de Jornalismo. Hoje quem está lá é o repórter Taigor Janke, com mais informações da tragédia no Rio de Janeiro, no CT do Flamengo. E, Taigor, já se sabe o motivo desse incêndio? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris, boa tarde, Sérgio, quem nos acompanha aqui na TV Band. Já existem pistas sobre a causa do que pode ter causado esse incêndio hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Agora pela manhã, o vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deu uma longa entrevista à Band News FM e relatou que possivelmente um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos dos alojamentos do CT Ninho do Urubu tenha causado o início desse incêndio. Vai de encontro a esse relato do vice-governador, o relato também de uma funcionária do CT do Flamengo, que acabou escapando dessa tragédia e que afirmou que no momento que se iniciou o incêndio, ela ouviu um barulho
muito forte, um estouro muito forte, vindo de um dos quartos, possivelmente, em relação a esse curto-circuito de um dos ar-condicionados que tenha causado esse incêndio, Cris. São 5 pessoas mortas já identificadas, outros 5 ainda não tiveram identidade divulgada por parte das autoridades. Existe todo um processo ainda de contato com as famílias dessas vítimas, para que elas sejam avisadas antes do nome delas ser divulgado e ir para a imprensa, mas das identidades que a gente já conhece, 5 pessoas são jogadores. O Vitor Isaías, de 15 anos, o Pablo Matos, de 17 anos, que, como o Sérgio Boas relatou, é primo irmão do Erley, zagueiro do Vasco da Gama e que atuou também aqui no Grêmio, o Christian Esmério, o Bernardo de Zeta e o Arthur Vinícius, de 15 anos de idade. Essas são as vítimas mortas já identificadas nessa tragédia de hoje pela manhã. Além deles, outros 3 jogadores da base ficaram feridos e estão em atendimento em hospitais da região do Rio de Janeiro. Um deles em estado mais grave é o Jonathan Cruz. Ele tem 15 anos e ele teve cerca de 40% do corpo queimado. Está passando por operação, por procedimentos cirúrgicos nesse momento nos hospitais do Rio de Janeiro, junto também com outros pacientes que estão sendo atendidos ao longo dessa manhã e vão ser atendidos ao longo da tarde, Cris. Obrigada, Taigor. Bom trabalho. Boaz, o incêndio que começou ali por volta das 5 da manhã, as chamas foram contidas por volta das 7h30 da manhã. Então, é um incêndio de grandes proporções e os meninos estavam dormindo. Alguns morreram dormindo. É uma tragédia a cada sexta-feira agora, né? Tivemos Brumadinho. Brumadinho, depois a tragédia das chuvas no Rio, o volume de chuvas que causou mortes no Rio de Janeiro e agora a questão do Flamengo.